sei, meu filho. Você é perfeccionista. No meados da década de 70, em Salvador, começa com muita intensidade um movimento de valorização da cultura negra, que tinha sido precedida por uma geração fantástica de Vivaldo Costa Lima, Ieda Pessoa de Castro, Jorge Amado, Edson Líderes. Em 1976, na Bahia, de cultura afro-brasileira, a Fundação por Edgar Santos, da década de 50, do Centro de Estudos Afro-Orientais, tudo isso propugnou com muita intensidade as preocupações da cultura negra. Eu, ligado ao Chepoconjá, desde 1965, me encontrei com o Djalma Corrêa, começamos a fazer um trabalho juntos e contava também com o concurso do bailarino americano Clyde Morgan, que fez alguns espetáculos com o Djalma. Djalma entrava com a percussão, ele entrava com a dança. Os dois se desentenderam e Djalma, meu amigo, me procurou para eu escrevesse um espetáculo de desagravo para ele mostrar a Clyde Morgan que não precisava de Clyde Morgan para fazer cultura negra. Clyde Morgan é um negro americano enorme, grande bailarino. Então eu escrevi um espetáculo chamado 7 Poemas Negros, baseados na ideia dos talking drums, os tambores falantes da África. As línguas africanas são línguas tonais. Elas têm o tom como fonema, ou seja, mudou o tom, muda o significado da palavra. São 3 tons, o tom alto, o tom médio e o tom baixo. É por isso que, através de uma atenta interpretação da linguagem dos tambores, pode-se decodificar isso em língua, em termos de língua. Por isso que você vê nos filmes de Tarzan, os tambores bum, 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 batendo e dizendo: a mãe de Maria morreu, hoje nós vamos lá, vem aí a guerra dos Osíris. Tudo aquilo são coisas transmitidas através de um código tríplice, em que o tom alto, o tom baixo e o tom médio, cada um deles atribuído a determinada significação. Então eu escrevi um espetáculo em que os tambores diziam os poemas. Por exemplo, eu não falo baixo, digo o nome da minha cor, negra. O tambor fazia. Ou seja, o tambor, com toda a sua estrutura polirrítmica e politônica, dizendo os poemas, seguidamente dançados, cantados, com elementos audiovisuais, de vídeos. Naquela época eram mais projeção de slides, ainda não havia assim, essa manipulação do vídeo pelo leigo. E esse espetáculo foi encenado no ICMA, Instituto Cultural Brasil-Alemanha, em 1976. E uma das pessoas que assistiu às récitas desse espetáculo, o meu amigo Sebastião Prata, mais conhecido como Grande Otelo. Ao final do show, ele ficou entusiasmado com a valorização que havia do ritmo e da alma negra através do canto, da dança e da percussão. E me disse: Dásio, por que você não escreve uma peça com personagens negros dignos? Porque negro nesse país só faz papel de marginal e empregado doméstico. Aí eu resolvi escrever. E, algum tempo mais tarde, eu tinha terminado uma peça que se chamava O Barão de Santo Amaro, que eu coloquei ambientada em Santo Amaro em homenagem aos meus amigos de Santo Amaro, Caetano, Jorge Portugal, Roberto Mendes, Raimundo Sodré, que havia participado, inclusive, desse espetáculo 7 Cantos Negros no violão. Aí tentamos, de toda forma possível, encenar essa peça sem conseguir. Vi aqui no Rio de Janeiro, no IPCN, que é o Instituto de Cultura Negra, que eles não quiseram. Um produtor disse: preto, peça de preto, nem o preto assiste. Entendeu? Então eu botei a viola no saco e fui para a Bahia. Isso foi em 1976, 77. 10 anos depois, 1987, nós estávamos na véspera do ano da abolição da escravatura.
Eu entrava no lobby de um edifício na Bahia quando encontrei um irmão, Lindenberg Cardoso, pessoa maravilhosa, de uma doçura fantástica e de um talento imensurável, que era muito chamado de o novo Villa-Lobos, que estava fazendo uma composição erudita calcada nas bases populares. Eu fui uma vez a um recital na reitoria da Universidade Federal da Bahia, e nesse recital tinha uma cantata de Villa-Lobos e uma cantata de Lindenberg Cardoso. A cantata de Villa-Lobos tinha letra em latim, a cantata de Lindenberg Cardoso tinha letra de literatura de cordel. Quer dizer, você vê, apesar da proposta de Villa-Lobos também ser uma proposta de brasilianização, ainda havia muito preconceito da época dele para que ele fosse capaz de fazer uma cantata, que o Luiz Antônio erudito, em cima do cordel. Aí, nesse dia que eu me encontrei com ele no saguão do hotel de um prédio, eu disse, Lindenberg, eu chamava ele de Berg, eu tinha vontade de fazer uma ópera. Ele disse, eu também, só que eu queria fazer uma ópera negra. Ele disse, eu também queria fazer uma ópera negra. Ele disse, então como é que vamos fazer? Eu digo, eu tenho uma peça, O Barão de Santa Amaro, está aí libretada, eu digo, ela está em forma de prosa, é uma peça mexendo com a identidade do povo brasileiro nessa área racial, é uma peça mexendo com os conflitos morais, psicológicos e até bélicos, digamos assim, dos negros. Ele disse, dá para eu ler. E eu fui na reitoria da Universidade Federal da Bahia, onde ele tinha uma mesa dele, que ele só sentava naquela mesa, tomava cafezinho, 10, 20 cafezinhos, e riscava, desenhava, conversava, tudo naquela mesa. Ninguém usava sentar na mesa de Lindenberg. Eu sentei lá na mesa dele com ele e deu a peça para ele ler. Ele leu ali mesmo. Eu fiquei esperando. Quando acabou, ele pegou a peça assim, jogou em cima de mim. Librete que eu musico. Aí eu fui e libretei, ou seja, eu transformei tudo que era prosa em poesia. Inclusive codificando toda a poesia da ópera, de acordo com a classe social, de acordo com isso, com aquilo. Por exemplo, a classe social opressora falava em decassílabos e em decassílabos. E o povo falava em redondilha, que é o verso de 7 sílabas, o verso mais espontâneo da língua portuguesa, o verso do cordel. E de vez em quando eu colocava uns ritmos mais acelerados e ritmos quebrados, entendeu? Para justamente tentar espelhar essa coisa da polirritmia negra e do ritmo negro quebrado. Pronto. Estava musicado em 87 e nós nos dirigimos ao governo. Teve uma audiência com Yolanda Pires, mulher de Valdir Pires. Há pouco tempo atrás, tinha havido um conflito entre Gilberto Gil e Valdir Pires, que Valdir Pires passou a rasteira em Gilberto Gil quando ele queria ser candidato a prefeito de Salvador. Ele foi para a televisão esculhambar com o Valdir e fez uma música pare, esculhambando. E muitos amigos de Lindenberg, chegou eu, Lindenberg e Luciano Fiuza, diretor da ALB, não sei se você sabe que a ALB é a Associação Lírica da Bahia, tem uma associação de ópera, faz umas óperas muito mambembe, tirada italiana, porque acho que a ópera italiana só existe na Itália. Já pensou, acarajé italiano, não deve ser uma merda, né? Deve ser com uma pasta asciutta, acarajé asciutto, entendeu? Então cada povo tem seu veículo de expressão mais legítimo. A ópera é uma coisa italiana, que se expandiu pelo mundo. Bom, aí falamos dele, aí Yolanda virou-se para Lindenberg Cardoso e disse, soube que você ganhou um Selmer. O Gilberto é muito amigo dele, do tempo da minha geração. O Gilberto estudou na escola de música. Lindenberg começa com trompa em orquestra, em filarmônica, que é a filarmônica do interior. Quando veio para a Bahia, passou para sax alto, tocando numa banda fantástica chamada Bazooka Joe Jazz, em que ele tocava sax alto, em que Maria Creuza era crooner, Edivaldo Brito, que hoje é vice-prefeito de Salvador, era crooner, Marcelo Gomes, filho de Orlando Gomes, era baterista, e Carlinhos Veiga, que depois vai ser maestro, tocava trompete
E Rony Cócegas, aquele cara que ficou depois famoso como humorista, tocava bongô. Então isso era uma banda All-Stars, ou pré-All-Stars, né? Porque todos seriam no futuro, né? Todos esses seriam estrelas do futuro. Então, Gil, daquela época, que era um menino remediado do interior, sem identidade, porque ele nasceu em Salvador, mas saiu pequeno de lá, que ele via aqueles caras, né? Para eles eram deuses do Olimpo, então fez amizade, cultuou Gil, um grande músico, como você sabe. E Gil tinha trazido da Espanha, não sei se você sabe, fabrica os melhores instrumentos de sopro do mundo. E a Selmer é uma marca espanhola fantástica. Ele tinha trazido de presente para Lindenberg um Selmer para ver se Lindenberg voltava a tocar saxofone nesse tempo. Lindenberg tocava um instrumento horroroso chamado fagote na orquestra sinfônica, que parece uma pica que não tem mais tamanho, um biquinho aqui. E para o saxofone, ninguém vai botar um fagote no jazz, ou no axé, ou no samba, né? E o alto não, pô, o alto é o saxofone da maior parte dos grandes saxofonistas do mundo. Coltrane tocava alto, Charlie Parker tocava alto, né? Bom, quando ela fez essa referência, Yolanda, para Lindenberg, eu soube que você foi um Selmer de presente. Era uma indireta para Gilberto Gil e para o conflito que tinha havido com o marido dela. Ela disse o seguinte: vejam só, ficam dizendo que Valdir é racista. Isso é uma mentira muito grande. Gilberto Gil era um homem que frequentava a nossa casa e era recebido em nossa casa como se fosse um branco. E, gente, estimulacular, é a primeira vez que eu estou dizendo isso em público, porque durante muito tempo, entendeu? E, quer dizer, se fosse hoje, eu metia a Lei Afonso Arino nela, que ela ia ver. E disse assim, não, vamos procurar Capinã, eu vou mandar vocês para Capinã, que Capinã resolve. Capinã não resolveu. Aí veio o governo, o primeiro governo de Paulo Souto. E no governo de Paulo Souto tinha um amigo de infância, chamado Rodolfo Taurino, uma das maiores cabeças de administração financeira desse país, foi quem resolveu o enigma do Pelourinho, porque ele captou os recursos para Antônio Carlos fazer o Pelourinho, porque ele é um bruxo da química financeira e tal, isso aqui. Está morando em São Paulo agora. Aí, no enterro do amigo nosso, como um irmão de Maria da Conceição Paranhos, poetisa, eu disse, eu queria bater um papo com você. Você apareceu lá na Secretaria da Fazenda. Eu telefonei, marquei, fui. E ele disse, olha, esse ano é um ano eleitoral, era um ano eleitoral. É um ano eleitoral, o ano que reconduziu Paulo Souto ao poder. Se nós ganharmos a eleição, se Paulo Souto for ao poder, a sua ópera está encenada. Se nós perdermos a eleição, eu não posso fazer nada. Aí eu digo, está certo. Quando saiu os primeiros resultados, com Paulo Souto disparado, bateu o telefone, era Rodolfo, disse, olha, pode procurar Paulo Galdês, que o seu dinheiro está alocado. E a ópera foi montada pela direita. E é uma ópera de esquerda, mostrando todo o processo de expoliação do negro, o problema de identidade. É uma ópera que um dos principais motivos que a peça original, o Barão de Santa Maria, não foi montada foi a censura. Que ainda estava na época de 76, 77, ainda estava, acho que era Geisel, né? Ainda estava o pau quebrando, então está se vendo, quer dizer, uma ópera censurada pela direita, que foi financiada pela direita. Que direita é essa? E de repente até agora a esquerda não montou de novo. Que esquerda é essa? Entende? Você começa a ver que é tudo malandro, que é tudo filha da puta. Porque o Rodolfo montou duas vezes, só a primeira vez, por R$452 mil. Ela foi Teatro Castro Alves, Municipal de São Paulo e Nacional em Brasília. Na Semana Nacional de Cultura, na presença de Fernando Henrique Cardoso, Antônio Carlos Magalhães, Paulinho da Viola, Fernanda Montenegro, o marido dela, numa grande festa, aplaudida de pé. E em 1996 ela foi, eu não gostei muito da direção, em 1996 ela foi encenada no Abaeté, num palco aberto, com minha direção, para 12 mil pessoas, e todos os 2 dias, toda aquela putada
da Baixa da Soronha, do bairro da Paz, da Nova Brasília, de baixa renda, entupiu e aplaudiu de pé também. Margareth Menezes foi aplaudida em cena várias vezes. Na primeira montagem foi um soprano mineiro maravilhoso chamado Elisete Gomes. Outro tenor mineiro negro chamado Tadeu, Marcos Tadeu, porque o personagem principal da ópera é sempre como você sabe, você italiano, é o tenor. Então nós botamos o tenor para ser o negro e o barítono, que o secundário é o banco e o vilão é o baixo. Entendeu? Então assim, o vilão sempre é o baixo, de uma forma ou de outra, mas essa dobradinha barítono-tenor, a estrela é o tenor e o barítono é o coadjuvante, ao contrário. Então o papel principal realmente do tenor é Marcos Tadeu, que é um tenor. E o barítono, um italiano, Inácio Di Nono, um excelente barítono que está cantando no mundo todo agora. Então, você vai dizer que o povo não gosta de música erudita, um caralho, pô. Foram, no primeiro dia, acho que 10 mil, no segundo dia 12, porque voltaram muitos que foram no primeiro, e vieram outros e espalharam. E o povo aplaudiu, quer dizer, nós botamos de propósito Margareth Menezes no papel título, por ela ser uma cantora popular e passar o recado, porque, Felipe, coisa engraçada, o cantor lírico de língua portuguesa não sabe cantar em português, porque não existe, essa é a primeira ópera em português que existe. Ele sabe cantar em francês, sabe cantar em alemão, sabe cantar em italiano, sabe cantar em inglês, mas não sabe cantar em português. Não tem repertório. Porque não tem a tarima de cantar ópera, porque essa é a primeira ópera. Realmente já tem uma expressão. Há óperas escritas, por exemplo, o Guarani, de Carlos Gomes, é escrito em italiano com os índios vestidos de asteca. Os índios brasileiros vestidos de asteca para dar uma grandeza de figurino impressionável europeu para inglês ver. A outra, os escravos, é escrito em italiano. Quer dizer, então a nossa ópera inaugura isso, a ópera em português e em Iorubá, que ela tem vários trechos dela cantados em Iorubá. E de lá para cá, em 96, eu até hoje não consegui montar de novo, porque os governos não se interessam. Inclusive o Domingos Leonelli, que é italiano, estava querendo montar para o Dia da Consciência Negra, agora em 20 de novembro, mas ele se desincompatibilizou para se candidatar a deputado federal. Ele era o secretário de Turismo. Ele veio 3 vezes lá com ele conversar, ele queria envolver Carlinhos Brau, não sei o que, o Ludu, mas aí saiu de baixo. E não sei nem quem é o atual secretário de Turismo. Que era uma coisa amplamente, você sabe que na Itália, no turismo italiano, assim, o cara compra um pacote com Roma já com o ingresso da ópera. E aí vai e quer ver, quem é que não quer ver uma ópera no Scala de Milão, quem é que não quer ver uma ópera no Teatro de Ópera de Roma, entendeu? Eu vi nas termas de Caracalla, você conhece Roma? Eu vi a ida nas termas de Caracalla, pô, um cenário grandioso, entendeu? Com um maracanãzinho por detrás, entendeu? Ganhou uma fortuna, né? Eu digo maracanãzinho, tem um anfiteatro enorme em torno das terras de Caracalla. E lá, Radamés entra em cena numa biga. No original é um elefante, entendeu? Foi escrito por velho para ele entrar montado no elefante, né? Mas eu acho que ele decidiu, estava com as pernas muito abertas, aí entrou numa biga. Que ópera, puta que pariu, é pirotecnia, entendeu? Você não tem difícil, pouquíssimas óperas têm a dramaturgia resolvida. Isso Júlio Medalha disse da minha, me falou, por exemplo, que compositores medíocres fizeram muito sucesso porque tiveram um bom libreto. Perguntaram a Verdi o que é necessário para se fazer uma boa ópera. Verdi disse, um bom libreto. Então você vê, por exemplo, Jorge Bizet só fez isso, Carmen, mas um puta libreto, talvez seja o melhor libreto de todos os libretos, e é um sucesso, já foi filme, o cacete. Né? Ainda também é um bom libreto, quer dizer, grandes compositores de ópera, como Puccini e outros, fizeram óperas que não deram por quê? Porque resolveram dar merda, porque, afinal de contas, Felipe Cavalieri, é o libreto que passa o recado. A música é a moldura do libreto, não é? Então, se a história não for gostosa, se o recado não for bom, também Cavalaria Rusticana, que é uma ópera pequena, mas é intensamente passional, sempre tem público, porque devido à passionalidade dela, do libreto, da história de mata, pega, esfola, entende? Então, eu estou aí à espera que o poder público se
toque, né, a importância que essa ópera tem na história da música brasileira. E que não se deixe essa ópera morrer. Você assistiu, você viu no vídeo que eu mandei para você viu que ela realmente é uma ópera. Não é um musical americano, não é um desfile de escola de samba, não é um show de axé. Ela é uma ópera mesmo, com toda a dignidade. Aí. Um Porgy and Bess, né? Sim, e melhor ainda do que Porgy and Bess, porque Porgy and Bess não tem um conteúdo ideológico. A casa de Pai Tomás eram os pretinhos bem comportados e tal. A única coisa que eu acho que ficou de Porgy and Bess é Summertime, na interpretação do Sarah Vaughan. Muito bom. Que é uma grande área, né? É a área principal para mim de Porgy and Bess.